Olá, tudo bem? Você confiaria num cão que mede quase 2 metros em pé, com uma mandíbula que poderia esmagar ossos, mas que ao mesmo tempo deita no sofá feito um bebê carente esperando carinho? Pois é, o dog alemão é exatamente esse paradoxo ambulante. Um gigante que impõe respeito só de caminhar pela sala, mas que muitas vezes só quer deitar a cabeça no seu colo como se ainda tivesse o tamanho de um filhote. Mas será que por trás desse olhar sereno e desse corpo colossal existe um guardião impiedoso só esperando o momento certo para agir? Ou tudo isso é só aparência? Hoje eu vou te mostrar o que quase ninguém sabe sobre essa raça, que já foi chamada de caçador de javalis, mas também de gigante gentil. E o que você vai descobrir pode mudar completamente a forma como você enxerga esse verdadeiro colosso de 4 patas. Quando eu vi um dog alemão de perto pela primeira vez, confesso, meu instinto foi dar um passo para trás. A cabeça dele era maior que a minha mochila, e o peito parecia de um cavalo de guerra. Mas o que ele fez? Bocejou, deitou e ficou me encarando como quem diz: "Você vai me fazer um carinho ou não?" E é aí que começa a confusão, porque o corpo dele grita cão de guarda profissional, mas o comportamento muitas vezes lembra mais o de um labrador sonolento. Só que essa doçura tem um limite, e esse limite é cruzado quando alguém ameaça o que ele considera sua família. Nessa hora, o gigante acorda, e quando acorda, não sobra muito espaço para conversa. Quer um dado interessante? Em testes de proteção familiar conduzidos no ZIWA, o dog alemão demonstrou reações protetivas em 8 de cada 10 situações simuladas de invasão. Ou seja, ele parece calmo, mas não é bobo. Só que é aqui que vem o primeiro ponto contraintuitivo e que muita gente ignora. O dog alemão não foi criado para ser um cão de guarda. A origem dele está na nobreza europeia, onde era usado principalmente para caçadas e companhia. Ele era o cão de salão da elite germânica, elegante, silencioso e com uma presença que impressionava só pelo porte. Ele não latia à toa, não atacava por impulso. O que acontecia era simples: ele ficava em pé e a ameaça, na maioria das vezes, ia embora sozinha. Só que esse passado aristocrático moldou a personalidade dele até hoje. Ele observa primeiro, reage depois. E isso assusta, porque o silêncio dele carrega um tipo de tensão que poucos cães transmitem. Mas essa mesma calma é o que o torna um excelente cão para famílias. Agora, sabe o que mais me impressionou? A sensibilidade emocional desse bicho. Eu conheci um dog chamado Otto, que conseguia perceber quando o tutor dele começava a ficar ansioso. E não era algo treinado. Ele simplesmente levantava, se aproximava e encostava o focinho com delicadeza no braço da pessoa, como se dissesse: "Tô aqui." Parece besteira, né? Mas isso é reflexo direto do nível de conexão que essa raça desenvolve com quem convive. Eles não são cães independentes, muito pelo contrário, são extremamente dependentes emocionalmente e inclusive sofrem com solidão. Isso quebra completamente a imagem de monstro impiedoso, porque por dentro é quase um coração de manteiga. Mas atenção, isso não quer dizer que qualquer pessoa pode ter um dog em casa e esperar só tranquilidade. O tamanho vem com consequências. Eles precisam de espaço, precisam de estrutura emocional firme ao redor deles e, acima de tudo, precisam de alguém que compreenda os limites físicos e psicológicos deles. Porque sim, o dog pode ser gentil, mas também pode ser extremamente teimoso. E isso é algo que pouca gente fala. Quando ele decide que não quer fazer algo, meu amigo, você não arrasta. Não adianta puxar a coleira, não adianta gritar. Ele vai olhar para você e ficar exatamente onde está. O truque aqui é o vínculo. Só com respeito e constância você conquista a cooperação dele. E quando isso acontece, você descobre que tem ao seu lado não apenas um cão, mas uma presença. E tem mais. Existe um fator pouco conhecido que transforma completamente a percepção sobre o dog: a sua expectativa de vida. Infelizmente, ela é curta. Em média, apenas 6 a 8 anos, e isso muda tudo. Porque cada ano ao lado dele vale por 2. É como se você soubesse que tem pouco tempo para viver uma história intensa, cheia de afeto, desafios e momentos inesquecíveis. Isso cria um tipo de apego muito forte entre tutor e cão, quase como se os dois entendessem, mesmo sem palavras, que o tempo é precioso. E é justamente por isso que tantos tutores de dog relatam um nível de conexão emocional acima da média. Não é só pelo tamanho, é pela intensidade da convivência.
Agora, vamos falar sobre segurança. O dog não é do tipo que fica latindo sem parar. Ele economiza nos sons, mas quando solta um latido, parece que a casa vai tremer. Isso é suficiente para desestimular qualquer invasor. Mas mais do que isso, ele observa tudo. Ele memoriza cheiros, rotinas e movimentos. E qualquer coisa que saia do padrão, ele detecta. Não reage com impulsividade, mas sim com presença. Isso é mais eficaz do que muitos cães que atacam por instinto, porque o dog age com propósito. Quando ele avança, é porque decidiu que era necessário, e isso é raríssimo num cão de grande porte. Uma coisa que pouca gente sabe é que o dog também pode sofrer emocionalmente quando exposto a ambientes instáveis. Ele capta as tensões, ele percebe os conflitos, e isso afeta diretamente o comportamento. Já vi casos em que o dog desenvolveu sintomas de ansiedade simplesmente por viver num lar barulhento e caótico. Por isso, mais do que força física, ele precisa de equilíbrio emocional ao redor. Isso é o que vai permitir que ele floresça como o gigante gentil, e não como um cão reativo e infeliz. A estrutura que você oferece define o cão que você terá. E agora, me diz, depois de tudo isso, o dog alemão é um gigante gentil ou um guardião impiedoso? A verdade é que ele pode ser os dois, e depende totalmente do ambiente, da criação e da forma como você se conecta com ele. Ele não vai ser o cão ideal para todo mundo, mas para quem entende o que ele realmente é, o dog entrega uma experiência que nenhum outro cão oferece. Uma mistura de imponência silenciosa com afeto escancarado, de proteção calma com carinho gigante. E isso é raro, muito raro. Se você assistiu até aqui, talvez tenha sentido o mesmo que eu senti quando olhei nos olhos de um dog pela primeira vez. Um tipo de admiração que vai além da razão e toca alguma coisa lá dentro. Se foi assim, comenta aqui embaixo qual foi sua parte favorita desse vídeo. E não deixe de dar o seu like, comentar e compartilhar. E se você já teve ou sonha em ter um dog alemão, compartilhe essa história com a gente. Vai ser incrível conhecer a sua visão também. Até o próximo vídeo e nunca se esqueça, às vezes, os maiores corações vêm nos corpos mais gigantes.